Em uma planilha de Excel, o bloco básico de informação é uma célula. Cada célula contém uma informação. Ela pode ser uma data, pode ser um número, texto, uma porcentagem, uma fórmula e entre outros. Essas células, elas fazem parte de uma planilha. E cada pasta de trabalho, que é o arquivo que você cria, ela pode ser composta por várias planilhas, que é o que a gente tem aqui. Planilha 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Cada uma delas com o seu próprio conjunto de células, que é o que a gente tem em cada planilha, tá? E assim, a nossa hierarquia fica composta da seguinte forma. A gente vai ter o arquivo, né? Vai estar lá o seu nome, né? A extensão desse arquivo, XLS ou XLSX. Aí vem a pasta de trabalho, que geralmente é nomeada como pasta 1 logo quando você cria, mas quando você renomeia ela fica com o nome que você definiu. Aí de seguida vem a planilha, no caso aí planilha 1, 2, 3, aí dependendo se você renomear elas. E depois vem as células. E dentro de uma planilha a gente pode ter, né, dentro de uma pasta de trabalho, a gente pode ter várias guias que são as novas planilhas que a gente vai criando, certo? Aqui. E essa hierarquia é bem simples, é ela que rege qualquer conjunto de dados que a gente está, vou abrir aspas, planilhando, tá? Fecha aspas. Um exemplo prático disso seria o seguinte: a gente tem uma planilha cujo objetivo dela é um plano de ação. A gente tem guias e nessas guias a gente divide mês a mês. Então a gente vai ter uma guia janeiro, fevereiro, março, abril, e dentro da guia, por exemplo, do mês de maio, a gente vai ter uma célula, tá? Onde vai ser um nome de uma célula com o nome ações, por exemplo. Ações. Tá? E isso deixa bem claro essa hierarquia. Tá? E basicamente é isso que define a construção, né, dessas questões de uma planilha. Trabalhando com planilhas a gente pode fazer várias referências ou buscas, tá, de informações de células em outros locais para executar cálculos, comparações e outras operações. Assim, cada célula possui um endereço, né, único dentro da sua própria planilha. Para ficar mais claro, esse endereço ele é composto de uma coordenada, vou chamar assim, tá? Que contém sua linha, tá? Sua linha, que é essa dimensão vertical, tá? E uma coluna, que a orientação é horizontal, certo? As linhas elas são identificadas por números, né, em ordem crescente: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Já as colunas elas são ordenadas por letras, né? Está em ordem alfabética. Ou seja, o que acontece quando eu vou chegar na última letra do alfabeto, eu vou repetir todo o alfabeto com a letra inicial do alfabeto. Ou seja, terminei Z, vou para A, AB, AC, AD e assim sucessivamente, tá? Isso permite que a gente organize as informações e as buscas, né, e busque os nossos dados, na verdade, de um lugar para outro, tá? De forma bem fácil, prática, né, e ágil, certo? Uma célula ela pode conter informações de 3 naturezas diferentes. São elas: texto, se você estiver usando em inglês labels, pode ser. Um conjunto de letras e números, que é considerado uma string, que serve apenas para identificar ou organizar um conjunto. Mais à frente eu vou explicar isso com detalhes na prática. A gente vai ter os números, que são os values, composto apenas por números, que no caso é um value. Contém um dado que pode ser entendido de várias maneiras, como número, percentual, data, duração e entre outros.
A natureza de um value precisa estar declarada para evitar que o Excel faça interpretações incorretas. Tá? Para entender melhor isso, vamos pensar em um número. Tá? E esse número é o seguinte. Vamos pensar nesse número aqui. Deixa eu ver. Pronto. Esse número inteiro, vamos dizer assim, pode ser entendido de várias formas. Tá? Ele pode ser interpretado como moeda, ou seja, se eu definir ele como uma moeda, como é que ficaria esse valor? Tá? Ele ficaria assim. Ele pode... Deixa eu replicar ele aqui. Ele pode ser interpretado como uma data. Tá? Então, se eu definir como uma data, ele vai interpretar como uma data. Ou, se eu olhar aqui bem para ele, 10, né, dia 10 de maio de 1986. Tá? Ele pode ser interpretado também abreviando apenas o dia e o ano, deixando o mês por extenso, então seria outubro. Desculpa, seria maio no caso. Ou se a gente trocasse, invertesse, né, ficaria dessa forma. Então a gente pode perceber que todas essas interpretações com relação a esse valor, a esse value, estão corretas. Concorda comigo? Então, o que falta nisso é justamente o que é mais importante, que é o contexto. Né? A gente precisa definir, né, o que é esse valor. Se ele, por isso que eu falo em data, em número, em texto. Tá? Então, por isso a importância, né, da gente saber o contexto. Em seguida, a gente vem com as fórmulas, que é uma instrução que diz para o Excel o que fazer para ocupar aquele lugar, aquela célula, por exemplo. Todas as fórmulas, tá, sem exceção de nenhuma, elas começam com o sinal de igual, ok? Então, se eu der um igual, logo depois desse igual, eu vou dar o comando para a minha fórmula, né? E isso transforma de alguma maneira o conteúdo de outras células, tá? E uma fórmula ela pode contar com várias funções em conjunto. Dentro de uma função, os parâmetros para a gente utilizar são colocados em parênteses, ou seja, eu dei igualdade, vou usar uma função, o nome dela, da fórmula, e vou abrir parêntese para que eu coloque esses parâmetros. Tá? Também é separado com uma vírgula ou um ponto e vírgula que pode separar, tá? Dependendo da linguagem do seu Excel.